Eu não questiono. Aliás, eu vou ser sincero contigo. Eu acho que é um lance que não é nem para VAR. O vermelho, para mim, é tão claro no campo que o árbitro também não pode ficar se escondendo em cima de VAR. Né? Você, qualquer lance, você chega, olha, eu mostrei só. Não, é decisão de campo. O árbitro está muito bem colocado. Se você olhar a imagem correndo como um todo, ele não está mal colocado, como o PVC bem lembrou que estava o Klaus no jogo do Palmeiras, na final do Paulista, que ele estava encoberto pelos jogadores que estavam no lance. Para mim, esse cartão vermelho é um cartão vermelho de jogo, de campo de jogo. Claro. Eu também concordo plenamente. Não, esse lance de expulsão do Fagner, sem dúvida nenhuma. Ele tenta pegar a bola e deixa o pé de propósito para pegar o que viesse. E aí pega o Zaratio, cartão vermelho, não tem nenhuma dúvida. É muito mais lance de cartão vermelho esse do que a soma dos dois do Batalha. Embora o Batalha tenha recebido cartão vermelho pela soma dos dois. Eu achei que a falta aos 15 segundos, na minha opinião, do Batalha, não era para cartão amarelo. Não por ser a primeira falta do jogo. Eu achei que a falta do Batalha do primeiro lance não era amarelo. A segunda era amarelo. E ele tomou pela soma dos amarelos. A do Fagner é cartão vermelho direto. Já disse que eu acho que não tem que se olhar pela consequência, mas pela falta, a gente está vendo a consequência. O Fagner atinge o Zaratio. E o lance, independentemente da consequência, é de cartão vermelho, sim. E é daqueles lances que a gente fala do Fagner, que o Fagner abusa muitas vezes. Não, eu não acho que ele tem que entrar já marcado, catalogado, que deixa eu olhar esse cara porque ele vai fazer uma bobagem e eu vou expulsar. Não é para marcar o cara, mas a gente sabe que o Fagner está fazendo esse tipo de coisa e ele fez nesse lance. É lance de cartão vermelho indiscutível. Então essa arbitragem foi a pior da rodada desse jogo? Olha, foi, Kleber. Tem um detalhe em cima do... Desculpa, André, o PVC falou só. Por que o árbitro se perdeu depois, PVC? Justamente porque nesse primeiro lance, que não era para cartão amarelo, ele tomou essa decisão e passou a ser critério durante o jogo. Aí você vai ter 7, 8, 9, 10 amarelos. Então, para mim, o grande erro, você falou, PVC, o primeiro cartão do Batalha, para mim, não é amarelo. Foi a mais confusa, foi o jogo mais confuso, né? Porque você teve muito equívoco em critério, né? Um cartão aqui, outro cartão ali, e aí você vê que a expulsão do Batalha, ela poderia ter ficado só no amarelo se ele já não tivesse tomado o cartão, que para mim também não era uma jogada para amarelo. Então, esses equívocos, essa falta de critério dessa arbitragem de Corinthians e Atlético foi irritando os jogadores, foi esquentando a temperatura do jogo, e era um jogo que não teve assim grandes chances de gol. O Cássio trabalhou, fez uma defesaça no lance do Scarpa, o Everson também fez uma ou duas defesas ali, mas não foi um jogo assim espetacular do ponto de vista da gente ver bola mesmo, da gente ver jogo. Foi um jogo até que ruim, mas ele foi sendo picotado, foi tendo essa falta de critério, todo mundo foi ficando muito nervoso e estragou o jogo. O jogo foi horrível do ponto de vista dessa questão aí do árbitro parar tanto e querer se impor. E é um árbitro que é bem fisicamente, ele tá em cima de todo o lance, mas tem aquela coisa de se impor, impor fisicamente, essa coisa toda. Eu acho que é uma tremenda bobagem. Ele perdeu completamente o jogo e o jogo acabou sendo estragado por causa disso. Muita mensagem aqui falando sobre o Fagner, né, PVC? Eu concordo quando você fala que não pode ser perseguido, mas ele dá muito pano, né, para o rating. Tá, o Douglas Sena está falando aqui que seria bom dar cartão vermelho para o Fagner já na porta de casa. Evitar qualquer coisa. Alfredo, muito obrigada. Desculpa, diga lá para você. Não, o Antônio Oliveira tirou o Fagner do intervalo por causa disso. O Antônio Oliveira deu cartão vermelho para o Fagner para ele não tomar o vermelho no campo. Exatamente. Alfredo, muito obrigada. Volte sempre, né? Pelo visto, a depender desta primeira rodada, veremos muito você por aqui nos próximos programas.
Obrigado, é sempre um prazer. É uma pena que o assunto é sempre, né, esse debate que podia ser bem menor. Eu concordo com o PVC, se a gente melhorar a arbitragem, o produto futebol vai melhorar para todos. Melhor para a imprensa, para o torcedor, para o jogador, para o próprio árbitro, dirigente, enfim. Nós precisamos melhorar o produto. Bom dia, um abraço a todos. Valeu, perfeito. Muito obrigada. Agora, teve o Tite deu uma amenizada na arbitragem, né? Deu uma elogiada, e o Abel também, hein, PVC? Elogiou a arbitragem no 1-0 contra o Vitória no Barradão. Temos o gol aí para mostrar para você. Gol do Richard Rios. Só que ele reclamou muito, o Abel, PVC, muito do gramado, e com razão. Porque estava alto, e aí você não tem padrão. O gramado do Vitória, o gramado do Barradão, a bola do Hendrick para o Richard Rios. A gente está vendo na câmera invertida, do lado da arquibancada, não do lado da tribuna de imprensa, né? O Richard Rios faz o gol com 20 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras jogou uma boa partida, uma partida correta. Não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida boa. Teve menos posse de bola, mas finalizou mais, embora tenha finalizado menos no alvo do que o Vitória. Teve 2 jogadas de muito perigo do Alejandro, 2 jogadas do Lucas Esteves. Aliás, é engraçado, né? Lei do ex, quando não tem, ninguém fala. Não teve lei do ex do Lucas Esteves, não teve lei do ex do Luiz Adriano, que entrou no segundo tempo. É o jogo da não lei do ex. Graça, né? Não tem graça, mas a gente lei do ex. Tem ex em todo tipo, todo jogo tem ex, vai fazer o quê? Ontem tinha 2 ex no Vitória e não teve gol do Vitória. Mas o fato é assim, a questão do gramado, o Vitória teve uma ajuda muito grande no gramado. O gramado do Vitória tem um problema histórico, porque ele é construído em cima do lixão. O Barradão foi construído em cima do terreno que era do lixão. E ao lado do lixão que permaneceu por um bom tempo. Então o gramado tinha muita dificuldade. Quando houve o investimento para a Copa do Mundo de 14, foi feita uma ampla reforma no terreno, na base do terreno do Barradão. E o gramado do Barradão melhorou muito. Não que tenha ficado perfeito, absolutamente isento de críticas, mas melhorou muito. Tanto que foi centro de treinamento de equipes que iam para a Bahia na Copa do Mundo. E não se reclamava do gramado do Barradão. Acontece que o gramado do Barradão ontem estava propositadamente, de aparência, alto. Que aí é uma velha tática dos anos 70 e 80. Você ia jogar no Mineirão, o gramado do Mineirão era dessa altura, que você cansa o adversário e ele tem uma dificuldade maior de jogar ali. Gramado não pode ser estratégia. Gramado tem que ter padrão. São lá 10 milímetros, então é 10 milímetros em todos os gramados. E o problema sempre... O Palmeiras ontem reclamou com razão do gramado. Mas existe também uma razão que é a seguinte. Nessa guerra Leila e W Torre, quem saiu perdendo foi a discussão do gramado sintético. Porque se levou para a CBF, olha, se até o Palmeiras está em crise com a fornecedora do gramado sintético, então tem que tirar gramado sintético do Brasil. Eu sou a favor de acabar com o gramado sintético. Você dá um prazo, como a Holanda fez, de 3 anos e acaba em 3 anos. Sou a favor disso. Só que, nesse momento, o Palmeiras está gritando contra os erros de gramados naturais, para proteger e voltar atrás na proibição do sintético, como um recuo estratégico. Então, o Palmeiras está falando muito sobre isso, mas a razão vai estar com o Palmeiras enquanto houver os gramados naturais ruins, que é o caso do Barradão, que foi o caso do Serra Dourada. Por isso que eu faço essa separação sempre. No ano passado, eu fiz um levantamento sobre o número de lesões que afastaram jogadores por longos períodos, não por fratura, porque aí é choque, mas de articulação. E eu contei, no ano passado, jogadores afastados por períodos longos no Brasileirão 23, 41 jogadores, 37 deles lesionados em gramado natural, 4 deles lesionados em gramado sintético. Até porque tem mais gramado natural do que sintético. Sintéticos são 3. Mas é muita lesão em gramado natural. E por quê? Porque os gramados naturais do Brasil são ruins. E é isso que precisa mudar. Os gramados naturais precisam ser todos padronizados e aí se dá o prazo para acabar com o sintético.
PVC, a gente tinha que pegar o seu questão Aero e trabalhar na Premier League. Aero. Diga, né? Tem uma questão importante da gente citar aqui, não sei se isso de alguma maneira já se tornou público, mas aí não tem problema, eu conto aqui. O Abel Ferreira é um defensor da padronização dos gramados no Brasil. Então, quando se fala, o Abel quer mandar na arbitragem, quer mandar no futebol, quem conhece o Abel no dia a dia sabe que ele é um defensor de você ter um campeonato melhor. E esse campeonato melhor passa pela arbitragem, pelo calendário, pela organização e padronização do gramado, que é um sonho dele, vamos dizer assim. É um desejo muito grande do Abel, e o Abel já passou a mão no telefone, já falou com autoridades, gostaria de trabalhar, de ter uma voz ativa em relação à padronização de gramados, porque ele entende que o Campeonato Brasileiro, assim como um campeonato na Europa, as grandes ligas na Europa, você tem essa padronização de gramado. E aí não é aquela coisa de muita gente falar, o Abel quer mandar, quer mudar tudo aqui. Não, é um desejo para melhorar o produto Campeonato Brasileiro. Né? O Abel ele compara o Campeonato Paulista ao Campeonato Português, para você ter uma ideia. Ele compara o Campeonato Brasileiro a uma Liga Europeia. Ele cita a Liga Europeia como assim, os 3 melhores da França, os 3 melhores da Itália, não sei o quê. É até um vídeo que é viral aí na internet. É muito fácil de achar esse vídeo, que é uma entrevista que ele dá para uma TV portuguesa. E ele exatamente quer que o Campeonato Brasileiro tenha essa melhoria em todos os aspectos, mas a mudança e a padronização de gramado é uma briga de Abel Ferreira. Então, por isso ele se sentiu muito à vontade para falar na coletiva de ontem. Pena que, por enquanto, não está adiantando nada, né? Fica só nisso. O Abel reclamou e tal, enfim. O Braço está falando aqui, parte da mídia do futebol brasileiro é muito clubista. Estão falando que o Palmeiras optou por se poupar porque fez 1-0. Já a notícia sobre o Flamengo é que o time jogou abaixo. É muito clubismo. É muito clubismo, se o PVC? do Flamengo está feliz com o desempenho de ontem, tá beleza, não tem problema nenhum. A questão é, o Palmeiras entrou com o time reserva, o Flamengo não. O Flamengo entrou com o time inteiro titular, menos o Varela, porque o Varela teve um problema de saúde e ficou no hotel em Goiânia. Tá com o Palmeiras febre. não, o Palmeiras com febre. O Palmeiras teve a informação de que o gramado estava muito alto e entendeu que valia a pena preservar jogadores titulares por causa dos jogos contra o Internacional e Flamengo durante a semana. E entrou em campo com o time reserva ou misto e ganhou o jogo. A diferença fundamental está aqui. O Palmeiras optou por escalar reservas. Reservas quais? O Luan, o Vanderlan, o Richard Rios, o Gabriel Menino, o Estevão, o Rony. Todos esses são reservas. O Palmeiras jogou com 6 reservas. O Flamengo jogou com 10 titulares. Tem uma diferença aqui. Agora, nenhum dos dois foi um jogo monumental, monstruoso, grandioso. Nenhum dos dois. A impressão é que o Flamengo quebrou uma sequência invicta de 15 vitórias seguidas do Atlético Goianiense e o Palmeiras quebrou uma sequência de 23 jogos de invencibilidade do Vitória como mandante. Todos os dois resultados têm um valor expressivo. Só que a sensação do Flamengo é que não foi positiva. Embora está parado pelo gramado ruim, o Flamengo tinha 11 homens contra 10 durante todo o segundo tempo e tomou o gol de empate. E fez 2-1 com um pênalti polêmico. Esse é polêmico. Tem gente que acha que não foi, tem gente que acha que foi. Então, é essa a diferença.